E tinha a audiência que ia assistir. Quem era? A nossa família, os amigos. A gente chegava lá em casa às vezes. Era um evento, o vídeo da pescaria. Que a gente ia lá do acampamento da pescaria. E aí ele colocava no videocassete e passava ali toda a história contando. Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir um favor. A gente faz um conteúdo muito legal aqui pro YouTube e a gente sempre traz o nosso melhor. E em retribuição, a gente queria pedir para você se inscrever. Para você é de graça, verifica se você não está inscrito. A gente estava olhando as métricas do canal, muitas pessoas assistem os vídeos e esquecem de se inscrever. E acaba que muitas das pessoas assistem e não se inscreveram ali no canal. Então aperta no botão ali para se inscrever e aí você vai ter acesso a todos os vídeos que a gente lançar, todas as novidades. E se você também ainda não conhece o método direto ao produto, onde você pode fazer uma super renda extra, ganhar mais, vai ali no primeiro comentário e na descrição que tem o link diretoalproduto.com. Aprenda a monetizar seus itens pessoais, os itens da sua casa, seus itens que você usa, seu celular. Você pode ganhar dinheiro com isso no automático. Vai lá, direto ao produto. Vamos começar o vídeo. Somente comece a fazer o que está aí nos seus planos, porque muitas pessoas, elas querem alcançar muitos objetivos, né? Cada um tem um objetivo pessoal aí para alcançar, mas muitas pessoas não têm as ações necessárias, elas não fazem as ações necessárias para alcançar o objetivo. Fica esperando acontecer sem tomar nenhuma atitude para isso acontecer. E às vezes quando vai começar a fazer, trava. Exatamente. Ah, isso não tá bom o suficiente. Ah, o meu cenário, vai gravar um vídeo, meu cenário não tá bom o suficiente, a minha casa não é bonita o suficiente. Eu não tenho o microfone perfeito, eu não tenho a iluminação perfeita, eu não tenho o telefone perfeito. Eu não tenho um iPhone 17 de última geração. Exatamente. Como você falou, o ambiente perfeito, eu não fiz aquele treinamento que vai me dar base ainda mais para eu ministrar certo treinamento. Não, você precisa entender que o momento perfeito, esse momento ideal e perfeito, onde vai estar tocando músicas clássicas, você vai sentar numa cadeira e você vai estar totalmente inspirado para fazer acontecer, ou fazer o que quer que seja, e esse momento ele muitas vezes não chega. Quando a gente realmente quer uma coisa, a gente tem um objetivo e a gente quer alcançar esse objetivo, vai acontecer muitas coisas que vai te impedir de fazer, que vai te impedir de chegar nesse objetivo. É verdade, igual agora, a gente tá aqui gravando e a obra tá acontecendo ali e agora acabaram de ligar uma maquita e tá cortando um ferro. Exatamente, então... se você perdeu, se você aí, não tá no nosso... não deu certo, desisto. Aí é complicado, e quando a gente começa a fazer, tudo começa a atrapalhar. Exatamente. E se você não nos acompanhou no nosso grupo VIP, nós temos um grupo VIP onde a gente posta ali muitos recortes da nossa jornada da empreendedora, né? E a gente posta ali porque a gente entende que o Instagram não entrega tão bem, as outras plataformas também não. Então, ali dentro a gente contou sobre o que aconteceu com o nosso escritório, né? Que ali era o nosso ambiente de trabalho e a gente está num projeto grandioso, onde a gente está num momento assim realmente de gravações, e esse tema, ele é muito necessário, e a gente vem aqui te dizer que comece com o que você tem, comece com o celular que você tem, na casa que você tem, não tenha vergonha. Vou te contar como que eu comecei. Conta, isso então, é muito importante. Quando eu comecei na internet a gravar conteúdo, foi em 2014. Eu estava em Brasília ainda, a gente não tinha filho, mas tinha o nosso sobrinho. Mas esse momento foi o primeiro momento mesmo que você gravou vídeos para a internet? Foi, né, pro YouTube, né, em Quando 2014, você era não foi? Lembra? Você nunca tinha gravado nada? Ah, eu já tinha, é verdade, eu já tinha gravado já vídeo já, né. Então, minha história com conteúdo, ela veio ali desde da infância. Meu pai, ele tinha ali a câmera. Na verdade, nos primeiros momentos, meu pai pegou a câmera emprestada do vizinho. O vizinho, ele tinha um vizinho que gostava... Aquela câmera grande. Isso, ele tinha uma câmera. E aí, ele foi para gravar a minha formatura. E aí, ele foi e gravou essa formatura. Aquela do primeiro ano. Aquela do primeiro ano. No primeiro ano, eu tinha 6 anos de idade, então eu fui fazer a formatura. Meu pai, ele gravou ali e eu já estava ali naquela interação ali, naquele momento.
gravando conteúdo. E aí depois, meu pai, a gente viajava sempre para acampar na beira do lago, lá em Goiás, e aí a gente começava a fazer ali os vídeos, né? Só que os vídeos do meu pai, eles sempre foram, não era só um vídeo aleatório, eu vou gravar aqui um pedacinho. Era um vídeo com narrativa, começo, meio e fim. Certo? Era tipo, por exemplo, era contando a história da viagem, exatamente. A gente ia, gravava a ida, os pontos legais da ida, chegando lá no acampamento, montando, depois gravava tudo que ia acontecendo e ia fazendo várias cenas. 1990, 80, 90. Isso em 1990, na década de 90 para 2000 ali por volta de 99 para 2000 ali mais ou menos. E aí nisso, né, meu pai pegou essa câmera emprestada do vizinho, depois com o tempo assim rapidinho ele já comprou uma câmera também para começar a gravar as nossas... Ele não gravava em casa, ele sempre gravava as viagens. Tudo que hoje ele tem até um canal de viagens dele, né? O canal dele se chama Lugares Onde Andei. Ele só mostra os lugares onde ele vai. E aí eu começava a gravar. E todas as gravações dele tinham esse início, meio e fim, contava as histórias ali. E quando ele chegava em casa, ele montava a fita, né? Pegava todas as fitas e montava uma fita e ele colocava o nome na fita. Viagem para Serra da Mesa, janeiro de 1999. Aí ele colocava lá. E aí sempre tinha a audiência que ia assistir. Quem era a nossa família, os amigos. Chegava lá em casa às vezes. Era um evento. Vamos assistir ao vídeo da pescaria. Que a gente ia lá do acampamento da pescaria. E aí ele colocava no videocassete e passava ali toda a história contando. E aí naquela época não tinha YouTube, não tinha isso, né? Então naquela época eu tive já contato com a produção de conteúdo dessa forma. Depois logo meu pai também começou a tirar fotos de casamento, começou também a gravar casamentos, os casamentos, então eu ia lá e eu ia também ajudar ele também nessas gravações, cuidar da iluminação, botar a iluminação, ajudar tudo com ele lá, né? Por isso que você é tão exigente com iluminação. Então, tipo isso, eu tava aqui pra gravar aqui agora, a iluminação não tava boa. Eu falei, mas eu melhoro um pouco na edição. Porque aqui a gente tá provisório, né? Nosso cenário ele tá sendo construído lá na outra casa, que a gente mora numa casa, e aí a gente tá construindo o nosso cenário ali, separado, né? Onde vai ter iluminação melhor, vai ser mais... Tem iluminação natural lá, aqui tem pouca iluminação natural, né? A janela fica do lado, né? Igual tá entrando iluminação aqui por trás aqui. Sim. E então, depois, né? Com o passar do tempo, eu comecei a me interessar muito, sempre me interessei muito por computadores e tudo. E naquela época eu não tinha internet, mas mesmo assim eu tinha um computador. E aí, mesmo assim, eu tinha ali o Photoshop instalado no meu computador, muito ruim o computador, mas eu já fazia edições. Você fazia edição dos vídeos ou... Não, eu fazia a edição das fotos. Que seu pai tirava? Fazia edição das fotos, né? E logo depois, algum tempo depois, nós começamos a aperfeiçoar ainda mais ali os nossos trabalhos. Do meu pai, fui também trazendo melhorias, eu e ele ali junto, né? Então a gente foi, por exemplo, eu ia fazer a filmagem do casamento, a gente já fazia uma abertura, botava uma música, só que naquela época o computador não editava vídeo assim, então o que a gente fazia? Pegava a câmera e colocava na frente do monitor, fazia a apresentação não era o PowerPoint, a gente tinha um outro programinha que se chamava ProShow, e aí legal. A gente colocava no ProShow, e aí fazia a apresentação gravando da tela do computador. Só que a tela antigamente não era igual a essas telas de hoje. A tela de antigamente, se você fosse gravar, ela ficava passando, né? Sim, mas tinha um ângulo certinho que tu colocava a câmera que não ficava. E umas configurações que tu fazia na câmera que não ficava passando aquelas faixas. Entendeu? E aí a gente gravava da tela, botava a musicazinha de fundo. E aí fazia a introdução da festa de casamento, da festa de casamento. E aí logo depois também a gente começou também a
eu até mesmo já estava trabalhando de concurso público, e aí eu ficava oferecendo para as pessoas um ensaio fotográfico. Acho que eu nem te contei isso. Acho que eu já te contei, mas já tem tempo, né? Oferecendo para as pessoas, então, um ensaio fotográfico. Um ensaio fotográfico. Mas aí eu vendia para as pessoas. Para as pessoas de casa em casa, então. As pessoas que eu tinha mais familiaridade ali no trabalho, porque eu trabalhava no combate à dengue e ia fazendo ali, falando com as pessoas ali, né? E aí tinha pessoas que eu tinha afinidade. Aí, tipo, tinha umas pessoas assim, minha filha tá fazendo 15 anos, eu ficava contando a história da vida, fazendo 15 anos, e aí, tipo, eu pegava e, tipo, oferecia, né, que, né, todo mundo faz ensaio fotográfico e tal. Aí eu falava, né, eu faço isso aqui e tal, e mostrava tinha o DVD, nessa época já era o DVD. E aí o ensaio era as fotos numa apresentação no DVD. Não era a foto física e tal. Eu fazia a capa do DVD, imprimia no computador, imprimia a capa, colocava a foto da pessoa e tal. E aí fazia uma apresentação com música dessas imagens. Que legal. E então aí, as pessoas amavam, né? Eu vendia algumas. Tipo, era um extra que eu fazia ali naquela época ali. Então sempre eu trabalhei muito com essa parte de edição. Mas é aquela coisa, ó, nunca tá perfeito. Você tem que se adaptar ao que você tem para você fazer. Exatamente. Né? Porque ali naquela época, poxa, gravar da tela do computador. Era difícil. Editar um vídeo, não tinha essa de editar um vídeo, cortar um vídeo. Não, cortar um vídeo naquela época era praticamente, você tinha que ter a fita, tinha que ter 2 videocassetes, um gravava o outro e tu pausava, e assim ia fazendo essas emendas ali. É verdade, a própria questão da iluminação e áudio, né? Áudio era também difícil, né? Hoje eu compro um microfonezinho de lapela desse aqui perfeito. Você consegue ter um baratíssimo, áudio bem melhor, né? Então, assim, a grande verdade é que o momento ideal, o momento perfeito, ele não existe. Ele não vai existir. Vai acontecer coisas na vida também, né? Sempre que a gente trabalhando com internet depois já de casado há muito tempo, sempre que a gente tinha um grande compromisso na internet, sempre acontecia alguma coisa com a saúde, com o familiar. É verdade. Enfim, sempre acontece algum evento grande, alguma coisa, sempre tem alguma coisa muito grande para atrapalhar. E na própria questão do trabalho mesmo, né? Quando você empreende e você não está trabalhando para outra pessoa dentro de um trabalho convencional, as pessoas ao redor, elas acreditam, elas acham que você está disponível, né? Verdade? E eu falo por mim mesma. Eu fiquei muito tempo ainda, depois que o Gustavo já era livre, fiquei muito tempo trabalhando em sala de aula. E aí a gente tinha nosso filho pequeno e ele estava sempre ali no escritório dele, trabalhando. E na minha cabeça, mesmo de forma inconsciente, eu sabia que ele estava trabalhando, que ele estava se esforçando fazendo as coisas dele, gravando, respondendo ao aluno, todas essas questões, mas no meu inconsciente era como se você estivesse disponível. E eu vejo muito isso hoje ainda, né? As pessoas às vezes vêm visitar a gente, estão aqui na nossa casa, acham que por você não ter saído para uma empresa convencional, você está ali e você está disponível para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, a qualquer tempo, e também não é assim. Então, por mais que você já tenha o seu trabalho consolidado na internet com tantos anos, com tantos resultados expressivos, mesmo assim tem essa questão de não ter o momento respeitado, né, que você tem que ter ali pro Muitas momento. pessoas, se você começa a trabalhar com internet hoje, qualquer outra coisa, vão pensar que você é uma brincadeira, um extra. Você tá querendo virar o blogueirinho, você né? pode sair não consegue ver a seriedade trabalho, daquilo que você tá fazendo, né? Você pode sair do seu trabalho a qualquer momento para fazer outras coisas. E não é assim, porque se você não tá ali concentrado, focado e realmente focado, centrado mesmo no que você está fazendo, você não vai ter resultados, né? E tem muitos alunos para dar suporte, tem muito trabalho a ser feito, tem muito vídeo a ser gravado, desenvolver ideias. Nós somos do tempo em que não existia a inteligência artificial para desenvolver um texto, e até hoje a gente tem evitado bastante usar as inteligências artificiais para a escrita,
né? Porque a gente percebe, eu pessoalmente percebi que estava me deixando burra. E aí, hoje em dia, quando eu vou escrever, eu não. E às vezes você perde também muito tempo perde também. A essência também. Perde a essência, faz. Então, nós somos de um tempo em que a escrita... Não que ficar escrevendo tudo, né? Mas... tem muito... Pode te dar algumas ideias ali. Mas nós somos do tempo em que a escrita de páginas de venda, de vídeo de venda, de todas essas questões saíam unicamente do nosso sentar e fazer. Então, levava muito tempo, a gente ficou muito tempo trabalhando até tarde. Eu lembro que em grandes eventos eu ficava o dia todo sentada, concentrada, escrevendo. Então, assim, o momento ideal, ele não existe. Porque em meio à nossa escrita, sempre tinha outras situações. A gente sempre teve filhos pequenos, né, nesse meio tempo. Tinha ali o nosso primeiro filho, depois o nosso segundo filho, aí depois vem alguém visitar, aí você ia contar que quando você estava lá gravando os seus primeiros vídeos na internet, tinha o nosso sobrinho, né, que era pequeno, tinha toda aquela energia, ele era bem e não ativo. Entendia que aquilo era muito novo também, não entendia que tinha que fazer o silêncio para gravar o vídeo. Então, independente do que você esteja passando, e a gente sabe, a gente entende que existem situações desafiadoras, pode ser um parente doente, pode ser até mesmo cansaço extremo, a gente já passou por isso, a gente já pegou ônibus lotado onde colocava a mão ali, se você tirasse, você não conseguia mais colocar. Se você tirasse o pé do chão, daqui a pouco vem outra pessoa e você não conseguia mais colocar o pé no lugar. Tem que pegar mais de um ônibus, levar mais de 3 horas para chegar em casa, né? E às vezes chegar em casa e não lotado, né? Nem só em pé, em lotados, ônibus, metrô. Exatamente. E às vezes não conseguir chegar em casa e se sentir muito cansado e pensar que eu preciso descansar porque eu realmente estou bastante cansado. E às vezes está cansado e não é só isso. Você tem que cuidar de casa, tem que cuidar dos filhos, tem que dar atenção para a família, esposa, para o marido, e cuidar de todas as demandas aí da sua casa. Mas assim, né, o que a gente quer te falar é que não desista dos seus sonhos. Comece o que você tiver que começar, o que está aí no seu coração para fazer. Porque esse ato que você vai ter ali, esse esforço a mais que você vai fazer agora, ele vai fazer com que você chegue nos seus objetivos, né? E o que a gente traz nesse canal aqui... Mas eu mesmo vou dizer assim, para tomar cuidado e também aplicar o seu esforço se você tem pouco tempo, se você está começando nos lugares certos. Exatamente. Porque não adianta nada ficar... Por exemplo, aplicando um esforço lá para ficar fazendo um stories no Instagram da vida para uma audiência dos seus amigos, dos seus colegas de que nunca vão comprar nada de você e ficar ali pensando que eu tenho que fazer stories, tenho que fazer stories, tenho que fazer stories e não aplica seu esforço no lugar certo. Que é, por exemplo, você vai produzir conteúdo, YouTube, um blog, né? Por quê? Porque pessoas vão vir através ali do seu conteúdo depois de muitos tempos. Exatamente. Agora, se tu ficar focando em fazer stories, ou fazer um postzinho de TikTok, um postzinho de Instagram, né? O que acontece? 24 horas depois, 3 dias depois, acabou, morreu. E aí, talvez, se você perdeu todo o tempo. Exatamente. Se você, às vezes, tem algo a ensinar, se você tem algo a compartilhar, para de repente gravar ali um treinamento, para oferecer até mesmo uma mentoria, você poderia usar o seu tempo para desenvolver esse produto, para desenvolver esse material, para desenvolver esse e-book, para trabalhar nessa construção antes mesmo de cultivar a audiência. Porque a gente sabe que a audiência, você consegue fazer vendas para essa audiência, né? É como aquele velho ditado, pedra dura, não, como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai trabalhando ali a audiência, uma hora eles compram de você. Mas o que mais funciona mesmo é o tráfego pago, né? Realmente a propaganda paga ali que aparece para a pessoa, ela vem, tem acesso ao que você está vendendo. Então, às vezes, se empenhar em desenvolver esse material, esse conteúdo, ou até mesmo desenvolver ali o seu trabalho com o que a gente oferta, com o que a gente oferece no direto ao produto, é mais efetivo. Talvez ela não conheça o direto ao produto ainda, né? Exatamente, do que trabalhar com a audiência. E aí, falando sobre o nosso treinamento, né? O nosso método, não é só um treinamento, é o nosso método, né? Onde a gente te ensina a desenvolver aí
uma renda a mais, pode ser a sua renda extra. A gente quer que se torne a sua renda principal. E você pode fazer em paralelo com qualquer outra coisa que você está fazendo. A gente mesmo que faz agora, nesse momento agora, a gente está com um faturamento de mais de 7 mil reais por mês extra. Exatamente. Extra, tipo, fora de tudo que a gente faz, esse valor é um extra. E pode se tornar para você também um extra como esse seria excelente. Com certeza para muitas pessoas faria a diferença, né? É o salário de um médico quase, meio período, né? Em alguns municípios, sim. Isso mesmo, né? Por um trabalho que você desenvolve nas suas horas extras também. Tipo assim, eu já trabalho, já tenho sua CLT, tenho que cumprir horário. Você pode ir lá, final de semana, fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, daqui a pouco você está colhendo os resultados. É o que a gente chama de plantar as sementes digitais, né? Você planta e você colhe se você plantar. É algo real, é algo possível, é algo que nós fazemos. Algumas pessoas já estão aplicando e tendo seus primeiros resultados. O pai do Gustavo, meu pai, né, que tem 72 anos, já está ali com seus resultados. Então, o link está aqui embaixo para você ter acesso. Diretoalproduto.com. Só digitar no navegador ou então na descrição ali tem no primeiro comentário. Diretoalproduto.com. Isso, acessa, assiste, salva, favorita. Eu tenho certeza que isso pode ser a mudança esse vida. Método, nosso método pode ser a mudança que você tem buscado. Porque pra gente, por muitos anos a gente ficou buscando, trabalhando com diversas questões, com diversas áreas. Eu trabalho ainda na área da educação, o Gustavo também ali com os alunos na parte de questões elétricas e afins, né? Mas esse método que a gente desenvolveu tá cada vez mais se sobressaindo, até mesmo pra gente. Pra gente, Então... Por quê? Porque nos outros, a gente tem plataforma, tem curso, tem tudo isso, mas isso tudo exige muito esforço, suporte, criação o tempo inteiro. Então a gente tem que estar ali na audiência o tempo inteiro, né? Exatamente. Sempre tem que estar ali para vender, tem que estar ali muito. E no método direto ao produto, não. Você pode passar igual agora, tem mais de quase um mês que a gente não produz conteúdo para lá. E mesmo assim a gente está ganhando. Exatamente. Até mesmo produtos que você fez vídeo ali há 5, 6, 7 anos atrás. 7 anos atrás. Então, aplicando o nosso método da forma que a gente ensina, eu tenho certeza que se você aplicar, você vai ter os resultados ali, assim como a gente consegue ter os resultados. Então, é preciso aplicar, não basta somente a intenção. E aí, por isso, a gente quis trazer para vocês, e refletindo também um pouco do momento que nós estamos vivendo, esse tema que é muito relevante. Comece, coloque os seus planos aí em ação, e nós estamos aqui para te ajudar. Se você precisar de ajuda e quiser também, nós oferecemos mentoria. Nosso contato está aqui embaixo, né, no Direto ao Produto. Você consegue falar com a gente, ter acesso ali com a gente, conversar um pouco mais, e te esperamos no próximo vídeo. Beleza? Até o próximo vídeo e vai lá, diretoalproduto.com. Até mais!